A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade em que esse Deus maravilhoso nos concede de estarmos reunidos, juntos, como igreja, como irmãos verdadeiros, pelo amor de Cristo, para que possamos então nos aprofundar nos estudos das Sagradas Escrituras. Hoje nós estaremos abordando um tema também muito importante e polêmico, mas que se faz necessário a elucidação, a compreensão de uma temática a qual trata especificamente sobre a ocorrência do mal, mas sobretudo um questionamento que é uma indagação que muitas pessoas fazem e de maneira equivocada atribuem a Deus como sendo Ele o autor do mal. Mas as perguntas que fazemos nesta oportunidade e procuraremos respondê-las de acordo com as Escrituras Sagradas será que Deus é o autor do mal? Será que Deus é o autor da maldade, do pecado? Conforme essas perguntas são feitas, nós verificamos então a necessidade de compreender e termos uma resposta bíblica para estes assuntos. Portanto, desde já, nós clamamos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a sua ajuda, a sua direção, para que esteja nos guiando através do seu Santo Espírito, para que possamos então discorrermos e estudarmos, nos aprofundando, procurando termos respostas bíblicas a respeito destes questionamentos, dessas perguntas. E desde já, nós estaremos então fazendo leitura de alguns versículos da Palavra de Deus, dentre os quais 2 que são bastante citados quando falado sobre este tema que nós estamos abordando hoje. Esse questionamento: será que Deus é o autor do mal? Será que Deus é o autor da maldade, do pecado? Nos lembrando sempre que quando falamos o mal, estamos nos referindo ao mal moral. Mas leiamos o que nos diz as Sagradas Escrituras no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo número 7, que nos narra: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Vamos ler mais uma vez? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Será que há aqui uma referência direta nos mostrando que Deus é o autor ou o criador do mal moral? Mas prossigamos ainda lendo uma outra passagem que se encontra em Provérbios 16, 4. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Provérbios 16, versículo número 4, que nos narra: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então aqui nós temos, ou acabamos de ler, 2 referências bíblicas que têm relação direta com aquilo que nós estamos abordando nesta oportunidade. Mas, de acordo com as Sagradas Escrituras, estas nos mostram
contundentemente que Deus não é o autor do mal, nem da maldade, mas que esse Deus soberano criou o livre-arbítrio, sendo que este sim, ou seja, o livre-arbítrio, torna possível a ação do homem para o pecado e para o mal. Mas ainda é importante frisarmos que, embora através do uso do livre-arbítrio o mal, o pecado seja possível, o mal e o pecado não são necessários. O livre-arbítrio nos foi concedido por Deus, mas o mal acontece em decorrência do mau exercício do livre-arbítrio que Deus nos dá. Desta maneira, os versículos de Isaías 45, versículo 7, e Provérbios 16, 4, os quais acabamos de ler, não contradizem essa verdade de que Deus não é autor ou criador do mal, nem da maldade. Pois, ao lermos o versículo de Isaías, nos deparamos com um paralelismo antitético. Mas o que seria o paralelismo antitético? A respeito disso, ainda vamos nos aprofundar sobre o significado do que seja paralelismo antitético, consultando agora ou fazendo uma referência da obra denominada Dicionário Bíblico Ilustrado, da editora Vida, obra publicada no ano de 2018. E faremos então a citação do contido nas páginas de números 1338 e 1339, que nos vão dar uma noção mais ampla a respeito do que seja o paralelismo e, sobretudo, o paralelismo antitético. Vamos lá ao que nos narra esta obra tão importante. Abre aspas. Paralelismo. A característica predominante da poesia hebraica é o paralelismo. No paralelismo, 2 ou 3 linhas poéticas curtas estão em uma das seguintes possibilidades: sinômico, antitético ou sintético. No paralelismo sinômico, a segunda linha expressa um pensamento idêntico ou o mito parecido com a da primeira, conforme a seguinte passagem: a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Salmo 49, versículo 3. As linhas não são sinônimas no sentido de expressar exatamente o mesmo significado. Pelo contrário, diferenças ligeiras dão um colorido às linhas paralelas, expandindo ou estreitando o tema apresentado na primeira linha. Agora observemos, meus irmãos. No paralelismo antitético, a segunda linha expressa um pensamento oposto ao da primeira. Por exemplo, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade, conforme Salmo 37, versículo 21. Fecha aspas. Assim, é bom observarmos com mais atenção que, ao lermos o versículo de Isaías, o qual já fizemos aí a citação anteriormente, nos deparamos com um paralelismo antitético, que é bastante corrente na cultura hebraica, pois nesse tipo de paralelismo observamos um contraste entre as coisas opostas, pois, analisando o citado versículo, vemos que ocorre um contraste entre as palavras luz e treva, paz e mal. Portanto, neste versículo específico,
vê-se dois paralelismos, e ainda se faz premente compreendermos que a oposição, o contraste de luz é trevas, e de paz não é o mal moral, mas nos dá um sentido de calamidade, isto é, o mal neste caso se refere às tribulações que acontecem como juízo de Deus em decorrência de atos que nós, seres humanos, realizamos e que não agradam a Deus. Isto ainda pode ser verificado em textos bíblicos que nos mostram que Deus poderia enviar o mal no sentido de juízo, como Jeremias, capítulo 18, versículo 11, Amós, capítulo 3, versículo 6, e Lamentações, capítulo 3, versículo número 38. Vamos então à leitura da palavra de Deus, onde observaremos com mais profundidade este quesito. Em Jeremias, capítulo 18, versículo 11, nós temos a seguinte passagem que nos mostra o juízo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Agora, avançando para Amós, capítulo 3, versículo de número 6, a palavra do Senhor nos traz a seguinte passagem: Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? E ainda nesse mesmo sentido, vamos à leitura de Lamentações, capítulo 3, versículo de número 38, que nos narra: Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Nesses casos, verificamos o mal como sendo um juízo da parte de Deus e não o pecado ou o mal moral. Portanto, Isaías 45, versículo de número 7, que nos narra: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Nos traz, então, a compreensão que é a ocorrência de um contraste de luz e de trevas, de paz e de mal. Mas este mal aqui não se refere ao mal moral, mas nos mostra a ocorrência de uma calamidade. E neste caso, se refere às tribulações que acontecem como juízo de Deus, em decorrência dos atos que os seres humanos praticam ou realizam, e que muitas vezes não agradam ao Senhor. E ainda, ao lermos as passagens contidas em Jeremias, Amós, Lamentações, verificamos o mal como sendo um juízo, exatamente como uma calamidade da parte de Deus, e não como um pecado ou mal moral. Agora, analisando Provérbios, capítulo ou Provérbios 16, 4, que nos diz: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Nós verificamos que as Sagradas Escrituras nos ensinam que Jesus morreu para salvar a todos, e que não predeterminou que todos ali fossem condenados sem a possibilidade da salvação. E a respeito disso, nós estaremos lendo
então, o que nos narra as sagradas as escrituras, sobretudo em Romanos, livro de Romanos, capítulo número 5, versículo número 6, que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui nós vemos Cristo morrendo pelos ímpios. E depois, em Hebreus, Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 9, vamos à leitura da palavra de Deus, Hebreus, capítulo 2, versículo 9, que nos narra: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. E também, ainda, a epístola de Paulo a Timóteo, sobretudo 1 Timóteo, vamos então à leitura da palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 10, que nos narra: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E ainda em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, que nos diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Assim, nós observamos que não há uma predestinação dos ímpios para o inferno, pois durante a sua existência, alguns deles ainda podem se converter a Jesus Cristo, pois a Bíblia nos informa que alguns ímpios irão se converter e se salvar através da fé e da crença em Jesus Cristo, que amou a todos, pois conforme João, capítulo 3, versículo 16, há uma passagem maravilhosa que nos narra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda, corroborando nesse sentido, 2 Pedro, capítulo 3, versículo número 9, nos narra: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Assim, Deus mostra que sua vontade é que todos sejam salvos e que nenhum homem se perca. E ainda, prosseguindo nesse mesmo sentido, em Mateus, capítulo 25, vamos à leitura da palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, os Evangelhos sinóticos, Mateus, capítulo de número 25, no versículo de número 41, nós lemos aqui a seguinte passagem: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, Deus nos ensina que o inferno foi criado de maneira original apenas para Satanás e os seus demônios, e não para os seres humanos. Posteriormente, é que alguns seres humanos preferem não seguir o caminho de Deus, mas o caminho das trevas, e em decorrência das suas escolhas, irão então se encontrar nesse lugar terrível. Mas, originalmente, conforme a leitura da palavra de Deus que acabamos de fazer, nos mostra de maneira enfática que Deus nos ensina
que o inferno foi criado de maneira original para Satanás e os seus demônios, e não para os seres humanos. Assim, ao lermos Provérbios 16:4, onde nos narra que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade, temos que ter a compreensão daquilo que a Escritura Sagrada nos traz como entendimento, à luz da palavra de Deus, e que nos mostra que esse versículo, o texto sagrado, está nos dizendo que Deus prepara o ímpio para usá-lo como instrumento de juízo. E isto pode ser verificado nas passagens que nos narram sobre este acontecimento, conforme nós vamos ler em Isaías. Vamos então à palavra do Senhor, vamos lermos aqui Isaías, o que nos narra Isaías, capítulo 45, e também o 44, primeiramente o 44, versículo 28, que nos diz aqui a palavra do Senhor, nesse sentido em que no livro de Provérbios, aquele que nós acabamos de ler, 16:4, nós verificamos então que Deus prepara o ímpio para usá-lo como instrumento de juízo. E isso pode ser verificado nesta passagem de Isaías, capítulo 44, versículo de número 28, que nos diz: Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Ainda avançando no capítulo 45, no versículo de número 1 a 8, faremos a leitura que também mostra esse mesmo propósito de Deus, de usar o ímpio como instrumento de juízo. Vamos lá, a leitura da palavra do Senhor, Isaías, capítulo 45, dos versículos de número 1 a 8, que nos diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abram-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Corroborando nessa mesma intenção, ainda nos narra Isaías 48, versículos 14 e 15, as seguintes passagens: Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. E ainda em Jeremias, capítulo 27, versículos de número 5 a 7, vamos ler o que diz a palavra do Senhor sobre Deus usar o ímpio como instrumento de juízo. Diz aqui: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele
a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. E ainda em Jeremias, capítulo 50, versículo 9, nós vamos ler mais uma referência a respeito disso, que nos narra: porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. E ainda, no capítulo número 51 de Jeremias, nos versículos de 20 até 23, podemos observar o mesmo tipo de ocorrência. Vamos lá então, do versículo número 20 a 23, que nos diz: Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti, despedacei o homem e a mulher. Despedacei o velho e o moço. Despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti, despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e vice-reis. E ainda Amós, capítulo 6. Vamos lá. Amós, capítulo 6, versículo de número 14. Vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor. Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. E ainda Abacuque, capítulo 1, versículos de número 5 e 6, que nos narra: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Por fim, meus queridos irmãos, estamos já entrando na fase de conclusão e respondemos com convicção a indagação: será Deus o Criador do mal, da maldade, do pecado? E a nossa resposta, de acordo com a palavra de Deus, é um enfático não. Deus não é o autor do mal, da maldade e do pecado. E, nesse sentido, compreendemos que Deus é santo, sem pecado, e que esse Deus maravilhoso jamais pecará. Vamos então à leitura da palavra de Deus, que nos mostra em Abacuque, capítulo número 1, versículo de número 13, que fala sobre esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esse Deus maravilhoso. Diz a palavra do Senhor: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Nós vemos então que Deus é santo. E ainda nesse sentido, avançando, leremos Hebreus, capítulo número 6, versículo de número 18, que nos diz: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais
É impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de não lançar mão da esperança proposta. E primeira epístola de João, capítulo 1, no versículo número 5, nós lemos também uma passagem muito linda que nos diz: ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aleluia! E ainda Tiago, capítulo 1, versículo número 13, que nos diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. E, de maneira conclusiva, vamos ler o Salmo 136, Salmo 136, no versículo 1, que nos diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Leamos mais uma vez, meus irmãos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Graças a Deus! E assim chegamos ao final de mais esse estudo, que seja para a edificação da igreja, para a compreensão da plena verdade do Senhor. Graças a Deus por Ele ter nos conduzido nesse estudo que nos mostra quão maravilhoso, quão poderoso, quão soberano, quão bondoso, quão santo é o nosso Deus. E a Ele, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. E nós, como igreja, que possamos declarar, como o salmista nos ensina: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.